na análise, separaria muito claramente o externo e o interno. E acho que o interno não tem nada a baixar a cabeça nem a mudar. Porque está olhando as realidades, coisa que a esquerda nunca quis fazer. E está criando condições para mudar essa realidade de maneira sustentável, quer dizer, de maneira permanente, e não de maneira, digamos assim, volátil ou sujeita a surpresas. Nós vamos agora amanhã, depois, baixar de 20 para 19, para 18,5 a Selig, né? É um elemento pontual. Estava em 26. Nós mesmo tínhamos levantado de 24 para 26. Esse governo. Está baixando, chegar a 18, está baixando praticamente 9 pontos, né? No decorrer dos 4, 5 últimos meses. Né? Muito bem. Eu tenho a impressão que no interior nós estamos procurando olhar as realidades e abrir caminho para um avanço sólido, seguro, no início de aplicação de um modelo novo, das bases de um modelo novo. Eu acho que o exterior, é claro, o Brasil é hoje um país olhado com respeito, mas não como um conciliador ou um partidário das decisões do G7, do G8, ou as tentativas de criação de um império mundial pelo Sr. Bush, mas na contestação desses atos de loucura que marcaram o sistema capitalista até agora e marcam particularmente, nesse momento, o regime norte-americano. Né? Eu acho que aqui o problema é olhar a realidade e trabalhar de acordo com ela, mas ganhando posições e preparando bases de crescimento de maneira pontual, mas de maneira também coordenada e acumulada para dentro de 2 meses ou 3 meses, né? Já no princípio do ano de 2004, nós passarmos a abrir caminho para um modelo novo. Né? Eu tenho a impressão de que o velho adágio secular, Roma não se fez num dia. O senhor acha que a experiência do PT pode ser um projeto mais duradouro? Eu acho que o projeto do PT é justo. O projeto do PT necessita de ser formulado de maneira mais aberta, de maneira mais ampla. O problema é preciso marcar um elemento fundamental na história da sociedade, a partir, sobretudo, desse segundo milênio, né? A partir do desenvolvimento das lutas do povo por parlamentos, por constituições, por conquistas parciais, etc. E tal. O projeto do PT é o projeto que quer uma sociedade melhor, uma sociedade menos desigual, gradativamente menos desigual, e nós precisamos dar um lugar muito especial, merecidamente especial, para as relações entre democracia e socialismo. Considerando, primeiro, que a democracia é uma conquista do povo, é uma conquista da presença do povo nos governos, ou na direção dos governos, paulatinamente, a princípio, amplamente depois, avançando para o que seria a forma, digamos, mais avançada, mais humana, a forma superior de democracia, que seria o socialismo. Então, eu acho que dá um valor muito alto ao problema da democracia. E no quadro da democracia, ver como centro dessa presença popular, como base daquilo que seria a condição fundamental de avanço progressivo das conquistas políticas e sociais ligadas à grande massa da população, que seria a soberania popular, a conquista de condições de participação e de influência nas decisões da sociedade. Né? Então, eu acho que a cidadania teria também uma condição muito alta. Eu acho que nós temos que insistir muito sobre isso.
Qual é essa condição? Talvez a mais alta de todas. Ao lado, talvez equiparadamente igual à elevação do nível de consciência da população, a visão das realidades, a visão dos males dessa realidade e a visão das possibilidades de mudá-la, combinada à visão das forças sociais interessadas nessa mudança. Mas eu acho que seria fundamentalmente a questão de designar de maneira muito clara as condições-chave para o avanço da cidadania. Porque eu perguntaria para vocês, como garantir a ampliação do número de cidadãos do país? Como multiplicar por dezenas as massas de homens e de mulheres que hoje estão ainda afastadas? Inclusive, eu lembrei para vocês como no PT tem 3 filiados, há 2 que não estão participando da vida política. Mas de maneira muito mais grave, muito mais dura, muito mais chocante. Como querer que participem da vida política os desempregados? São 10 milhões hoje. Como querer que participem da vida política os 5 milhões de famílias camponesas que não têm terra? Mas mais grave ainda, como querer que participem da vida política, que pensem, que estudem, que conheçam a realidade para ver como modificá-la e participar na sua modificação para os 50 milhões de miseráveis do nosso país. E sem ir aos miseráveis, como querer que atuem fortalecendo a cidadania do país? Os 55% da população economicamente ativa dos trabalhadores. Os 45 milhões de trabalhadores que estão na economia informal, que não têm os direitos da Constituição, que não participam na vida política, que não têm direitos iguais aos demais cidadãos, estão alijados da vida política e da vida social, que estão alijados dos direitos básicos da população. Então, o problema da cidadania está, portanto, como o problema da democracia, intimamente ligado. É isso que eu convido vocês a uma integração apaixonada, intimamente ligada ao problema da redução progressiva, o mais rápida possível, da exclusão social. Reduzir a exclusão social no sentido de ampliar o quadro da cidadania, ampliar a base do regime de democracia, ampliar as condições para uma democracia sempre mais ampla, avançada, com a presença do povo, voltada para os interesses do povo e do nosso país, a caminho de uma sociedade, de várias sociedades melhores. Ao lado da luta contra a exclusão social, a visão do avanço político, não rapidamente como querem os nossos amigos que estão em choque com o PT hoje. Radicais. Não só radicais, mas a rapidez, é o ritmo rápido das mudanças. Viu? A questão é a seguinte, o avanço da democracia tem que ser olhado como a conquista de uma sociedade melhor, repetida e ampliada. A imagem dessa sociedade melhor em novas sociedades sucessivas, a caminho de uma situação mais ampla em que a presença do povo torne muito mais clara e muito mais fácil o salto para o socialismo. Um salto sem aviões, um salto sem artifícios, um salto natural. Porque a democracia, o socialismo é a forma superior de democracia. Nesse sentido, querer dar passos mais altos, porque não há ainda condições suficientes para garantir a continuidade desse espaço mais alto. Vocês desculpem, eu falo muito, tomei muito tempo de vocês. Não, agora aqui é uma aula. Uma aula, é uma lição de vida, lição histórica. Isso vocês ouviriam de
e alguns companheiros que sofrem como eu de uma doença muito simpática. Nós somos os velhos teimosos. Você achava interessante ele falar um pouquinho dele, não? Falar um pouquinho sobre a história política dele? O representante dessa geração, Polônio Carvalho, agora que participou da Guerra da Espanha, já falou muitas vezes sobre isso, tem até livros sobre isso. Agora, que fatos você destacaria nessa sua trajetória de vida como representante de uma geração teimosa, né, que está aí insistindo nas mudanças? Participantes da Guerra Civil da Espanha, como da Resistência Francesa, enfim, em que naquele momento os invasores, os nazistas chamavam de terroristas, uma coisa muito próxima dos dias atuais, né, em relação ao Iraque, fazendo comparações. Né? Então, como é que fato destacaaria? Ex-presidente do PT, não? Ex-presidente do PT? Não, presidente. Vice-presidente. Muito bem. Durante 7 anos eu fui vice-presidente, mas fiquei doente e acredito não continuar. Eu queria lembrar para vocês como resposta, uma resposta que certos órgãos de imprensa já aventaram, né? Por exemplo, ao seguinte, é que a minha geração sofreu muitas derrotas. Muitas derrotas. Sofremos nos anos 30 e 35. Sofremos em 48, 47 com a cassação do registro eleitoral do Partido Comunista. Sofremos em 48, depois em 50, com o erro crasso de apelar para um movimento armado contra o governo Dutra, por exemplo. Né? Sofremos com o erro também clássico de continuado, viu, de querermos uma solução armada para o governo de Getúlio. Ao ponto de que, no momento em que Getúlio se suicidava, nossos documentos do PC chamavam a derrubada pelas armas desse governo. Né? Sofremos quando passamos também pelos sacrifícios e pelos crimes da ditadura militar depois de 64, em seus vários estágios, como o AI-5 em 68, etc, etc. Mas eu acho que alguns setores da imprensa têm razão quando dizem, nós fomos derrotados várias vezes, a minha geração. Eu acho que é a nossa geração depois, né? Mas eu digo a minha porque é mais antiga, é a privilegiada. Nós fomos derrotados várias vezes, mas tivemos uma vitória, 45. A derrota política e militar do nazismo e do fascismo, e do militarismo, e das ditaduras no mundo. O início de uma nova era. Era uma vitória muito, muito, muito limitada no tempo e no espaço. Porque a Guerra Fria veio em 46, 47, logo depois, 2 anos depois. E foi aquela sementeira de guerras civis, de ditaduras, etc. Nós tivemos a ditadura no Brasil de 64 a 85. Tivemos a ditadura na Argentina de 76 a 83. Mais cruel ainda que a nossa, né? Tivemos Pinochet no Chile, né? Então, eu acho que houve a beleza dessa, digamos assim, abertura para um mundo novo, né? Uma era nova que foi a derrota política e militar do nazifascismo. Mas eu acho que depois, apesar de quando veio em 79 a anistia pelo governo da ditadura, e quando em 85 veio também o final da ditadura, uma anistia para a qual nós não tínhamos preparado o nosso povo, não nos tínhamos preparado porque não levantamos as condições necessárias para que vivêssemos não apenas sem uma ditadura militar, sem um regime militar, mas como criar um regime efetivo do povo a partir da anistia. Nós não fizemos isso. Passamos por esses 8 anos, realmente uma ditadura camuflada, né? Uma democracia muito limitada. Né? Muito bem. Agora acontece o seguinte aqui, apesar de tudo, o
Dentro do PT, eu consideraria uma base prévia, mas no segundo ponto alto, viu, a conquista do Executivo Nacional pelo PT. Apesar de ser um Executivo Nacional, que não está apoiado em fortes executivos estaduais. Nós só temos Acre, Mato Grosso do Sul, Piauí, e agora temos Roraima. Em 27, ou 28 com a capital federal. Não é? Muito bem. Apesar de não termos a supremacia no parlamento. Temos 91, 92 deputados, mas tem 570 deputados. Somos uma minoria. Fomos obrigados a passar pelas alianças, etc., para fazer avançar as reformas, etc. Mas eu acho que esse governo está criando condições para um novo modelo, está fazendo conquistas pontuais que ajudam a base de partida para esse novo modelo, viu? A partir de janeiro, fevereiro. Eu acho que esse segundo momento de conquista do Executivo, que é uma coisa nova, em meio milênio, né? Em meio milênio, né? É uma coisa nova. Eu acho que verdadeiramente é um dos pontos. Com a era nova e curta da vitória sobre o nazifascismo 45, 46. A conquista do Executivo Nacional, apesar de não contar com elementos fundamentais para um avanço rápido para o novo modelo. Apesar de sermos obrigados a preparar durante 9 meses o surgimento do bebê novo, né? Do bebê do novo Brasil, né? Apesar de tudo, eu acho que a chegada ao governo, as eleições de outubro de 2002 são o segundo ponto alto. Né? Uma pergunta que de caráter pessoal. Qual é a receita de chegar aos 92 anos, assim, ainda na militância, ainda com grande vigor, e exemplo para muitos jovens aí, que, enfim, até alguns que já até perderam o otimismo, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você respondeu. É não aceitar que o que há de ruim no mundo continue indefinidamente. Portanto, confiar, acreditar que é possível um mundo melhor. Né? Portanto, ser otimista. Né? Há uma frase de um escritor francês, eu esqueci o nome dele, mas se vocês me perguntam amanhã por telefone, eu dou o nome dele. Ele diz assim, é preferível perder momentaneamente numa posição de otimismo que ganhar, mesmo momentaneamente, uma posição pessimista. Então, ao lado disso, um outro convite que eu faria para vocês. Eu acho que isso responde, completa resposta. Não aceitar a permanência do que é ruim, mas saber, ter confiança em que, mesmo nas situações piores, há sempre uma faixa pequena que permite acreditar na saída para algo melhor e utilizar essa faixa pequena para melhorar. Bom, eu acho que vocês agora estão cansados. Eu só tenho umas perguntas que eu faço sempre, se o pessoal quiser perguntar, mas a gente até está querendo pegar umas imagens suas, né, que essa parte é importante no trabalho. E eu tenho umas perguntinhas aqui que são práticas que eu preciso fazer. O nome completo? Apolônio de Carvalho. Sou de 1912, fevereiro de 1912. Antigo oficial do Exército. Filiação? Pai e mãe? Cândido Pinto de Carvalho Júnior. Era militar, meu pai. Era o Candoca. E sua mãe? Inês Neves de Carvalho. É o ramo pobre dos Andrade Neves, depois de primeiro de Tempo de militância desde o início do partido, né? São 22 Não, anos. que é isso. Não, eu digo dentro do partido que eu falo, só dentro do partido, não estou citando o resto. Fui militante do partido
a partir de 37 até 67. Partido Comunista. Partido Comunista. De 37 A 67. a 67. A 67. 30 anos. 30 anos. Depois ele rompe com o partido e participa da fundação do PCBR. Aí nós rompemos com o partido em função do choque entre o caminho armado e o caminho pacífico da Revolução após o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Houve uma crise dentro do partido e uma divisão. Então, eu passo para o PCBR entre 68 e 69. 69 eu deixo o PCBR porque compreendo que o mundo não está mais para soluções armadas. Mesmo nas condições do Brasil e da América Latina. É preciso entrar no domínio da prática política e social, portanto, na via do desenvolvimento da democracia no país. Isso aqui eu já sei mais ou menos a resposta, mas enfim, tem alguma corrente partidária, alguma tendência, ou já participou de alguma tendência dentro do PT? Não, de alguma delas? Quando a minha geração no PT teve choque de ideias, o PT dividiu-se em dois grandes grupos, duas grandes facções. E a facção pacífica, o caminho pacífico, o caminho daquilo que seria o protesto armado contra a ditadura. Nós não fizemos uma luta armada contra a ditadura, fizemos um protesto armado contra a ditadura. Foi a única. Mas eu digo dentro do PT. Dentro do PT. Ah, sim, tá. Mas não chega a ser, tá. Não, mas o protesto armado, e aí nós nos desligamos do PT. Ah, sim. Isso foi quando? Que ano? 67. Não, estou falando PT. PT. PT mesmo. Não, ele está falando do PC. Ah, tá. Estou falando do dentro do PT. Agora, no interior, Partido dos Em Trabalhadores. 68 nós deixamos o PT. PC antigo, PC, PCB. Foi o meu único partido, né? Depois veio o PT em 1980. Ah, sim. Você foi vice-presidente do PT, não é? Partido dos Trabalhadores. Fui durante 7 anos esse PT. 80, 87. Depois fiquei doente, Tá. pedi deixa eu guardar. Não, é que a gente pergunta mais sobre o PT mesmo. Uma pergunta aqui. Autores prediletos, literatura. Eu tenho uma cultura muito pequena, sabe? Mas adorei sempre a nossa literatura, adorei sempre a literatura francesa. Conheço levemente a italiana e a norte-americana, mas levemente. Eu não sou forte em cultura. Certo. Vou colocar isso aqui. Estudos, escolaridade. É verdade, o problema é vivência, né? Abertura para discussão, para debate. Isso enriquece muito a gente, dá a impressão de que a gente leu muito, né? Escolaridade, estudos. Formei na escola militar do Realengo. Tá. Saí de lá em Formação militar. 1933. Tá. Isso equivale à formação superior, digamos assim? Pode ser, né? Alto-oficial, não é? Ele foi... Não, mas eu, em 36, 3 anos depois, fui Faculdade- caçado. Fui caçado. Ah, sim. E qual era o seu posto? Hein? O senhor foi caçado em que posto, cara? Capitão ou tenente? Eu era tenente. Tenente. Ah, sim. 3 anos depois. Mas alguma universidade de Hoje sou direito? coronel reformado, mas tenho direito Coronel. a ser general. Ah, sim. Tá. Estou lutando para reconhecer isso. E da resistência francesa tem o título de general ou coronel? Bom, na Espanha eu fui sempre tenente, mas com funções de coronel. Na França eu terminei como coronel honorário do exército francês, das forças francesas do interior. E depois no Brasil com anistia, fiquei coronel do exército, reformado do exército. Antônio, você tem uma profissão fora do exército? Não, eu tinha um amor terrível à medicina, mas não deu. Poesia também, né? Poesia também. Eu gostaria, eu tinha Tem muita muito- vontade de ser jornalista. Eu escrevo de vez em quando e tudo mais. Já leu algumas poesias do senhor. Mas poesia. E um bom repórter, né? Como Fidel Castro se considera um grande repórter. Importante. Né? Mas deixa a Fidel Castro lá em cima.
Assim, mas uma última pergunta é sobre o Estatuto de 2000. O último estatuto do PT, que foi o quarto, né? Eu acho que foi o quarto estatuto, Acho né? que foi. Esse estatuto, na sua opinião, foi discutido democraticamente? Ultimamente já não funcionava tanto no PT, né? Porque em 87, quando fiquei doente, então me afastei. Fiquei muito ligado à direção, dou minha opinião em todas as coisas que estou dizendo para vocês. Já comuniquei aos dirigentes sobre as pessoas ameaçadas de expulsão, tudo mais, sou contra, tudo. Estou constantemente em contato com a direção e dou minha opinião. Mas O último estatuto. Sua opinião sobre o último estatuto, Agora, eu tenho uma opinião muito particular sobre as chamadas comissões de ética partidárias. Eu acho que não é só o problema do PT, é um problema geral. As comissões de ética correm o risco, não quero dizer que estão incorrendo, mas incorrem no risco de se sentirem, seja um centro de repressão da polícia, seja um tipo de tribunal julgador. Eu acho que as comissões de ética devem ter em mira denunciar erros, corrigir erros e fomentar o reconhecimento dos erros e a autocrítica. O objetivo é ajudar a crescer e dignificar o militante, e não puni-lo ou jogá-lo fora da organização. Assim, uma pergunta aqui, cargo parlamentar, você chegou a ser deputado, alguma coisa? Não, nunca quis ser nem vereador, nem senador, nem deputado. Tá ótimo. Bom, Deixa eu explorar mais uma coisa aqui, rapidinho. Deixa eu explorar aqui. Eu queria que você pudesse contar, naturalmente isso seria uma coisa muito longa, mas se eu pudesse sintetizar, como é que o senhor, aqui, formado na escola militar, depois cassado 3 anos depois, como é que o senhor foi parar na Espanha, na luta armada, e depois na resistência, na luta contra o Franco, né? E depois na resistência ao nazismo? Como foi esse fato histórico? Como o senhor parou naqueles acontecimentos? Muito obrigado. O senhor foi convidado, recrutado? Eu queria lembrar a vocês que seria bom evitar uma visão unilateral do Exército em particular. Claro que nós temos as ditaduras militares, há contradições, os crimes, etc. E tal. Mas eu me lembro de um período em que eu estava no PC e num comício o velho Prestes, falando do Exército, citou uma frase que eu nunca esqueci. Era o exército de Tiradentes, de Benjamin Constant e de Siqueira Campos, na coluna. Não era o exército unilateral das ditaduras, nem das reações, nem das ditaduras civis apoiadas no bonapartismo. Era o peso dos generais no governo, né? Mas são 2 lados do exército, né? Depois eu saio da escola militar. Eu entro na escola militar num momento em que o exército estava profundamente marcado por uma crise interna. Porque o movimento dos tenentes, em 1922, em 1924 até 26, percorrendo o Brasil, fazendo a coluna Prestes, etc., pregando elementos muito parciais ainda, muito modestos de democracia, como a luta contra a corrupção, evitar a deformação dos resultados eleitorais, o respeito aos direitos do povo, coisas muito gerais assim e tudo mais. Mas as eclosões militares do tenentismo, 22, 24, 26, depois houve o fracasso em 28, mas depois viria a presença dos tenentes no movimento político-militar de 1930, depois a presença dos tenentes no aparelho de Estado, com os tenentes interventores,
em vários estados, eram governadores provisórios. Né? Tudo isso deu aos militares um lugar na vida política. E quando eu estava na escola militar, já em 30 até 33, a gente sentia muito bem que o exército estava dividido entre duas grandes facções. Quando eu digo exército, eu digo mal, eu digo, os altos círculos do exército, os generais, os coronéis, etc. A cúpula militar. Digamos assim, né? Não apenas o ministério em si, não, os oficiais mais altos, né? Então, estavam divididos porque uma parte compreendia os oficiais que tinham ficado fiéis ao governo em 22, em 24, até 26, depois em 30. E outra parte era dos antigos tenentes, que após 30 tinham sido promovidos a generais. Juarez estava, quantos deles, né? Então havia, de um lado, os que tinham sido partidários de uma mudança daquilo que se chamava a República Velha no Brasil, que vem da República até 1930, de outro lado, os que perdavam as novas ideias de uma nova República, né? Que surgiu em 1930. Então, havia já um ambiente que facilitava na escola militar a expressão mais ou menos livre de ideias. Nós tínhamos a nossa sociedade, nunca discutíamos todos os problemas políticos e sociais. Eu fui diretor durante um ano da revista da Escola Militar, defendemos posições muito abertas. Então, havia essa situação que facilitava a busca de caminhos de liberdade, de respeito à soberania do país, de respeito aos direitos populares. Isso era natural. Ao mesmo tempo, na escola militar, eu tinha feito meu mergulho na literatura, muita literatura francesa, literatura italiana, literatura latino-americana, no tempo de Vargas Villa, por exemplo, um escritor muito avançado e tudo mais e tal. Isso tudo me ajudou a me libertar de uma série de preconceitos antigos, de tabus antigos, e avançar naturalmente para a visão de coisas novas. Né? A escola militar não tinha nada sobre socialismo, sobre marxismo, nada disso, mas ajudava a conhecer a realidade brasileira. E eu me formei, eu penso que aí está a base de partida, dentro da convicção de que a sociedade brasileira era muito injusta, muito desigual, e que era necessário mudá-la. Porque representava, eu me abria a partir de 30, 33, para as ideias novas. Depois, em 33, 34, houve uma revolução editorial no Brasil. Seria bom vocês que trabalhem na marcarem isso. Os livros de caráter socialista, democrático avançado, da Europa, da América, do Brasil, encheram as livrarias. Então é possível ler. Em pleno Estado Novo? Não, novo é 37. Novo é 37. E é novembro de 37. É quase 38. Estou falando de 34, até 34, a Revolução Cultural. Isso me ajudou. Ao mesmo tempo que, como tenente, eu tive contato com companheiros anarquistas que participavam dos sindicatos anarquistas da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Eu fui servir porque era terra da minha mãe e dos meus irmãos. E eu senti como os anarquistas tinham cultura, homens do povo, agricultores pobres, pequenos agricultores, que liam livros muito interessantes de autores anarquistas. E passei a admirar muito o anarquismo. Depois fui convidado para participar da Aliança Nacional Libertadora, que era a Frente Popular do Brasil. E a Aliança Nacional Libertadora não pregava o socialismo, não, mas as conquistas políticas e sindicais, as liberdades políticas e sociais,
a mudança da imagem do Brasil de um país agrícola para um país industrial, etc. Getúlio fazia isso a partir de 40, né? E Juscelino a partir de 60, né? Muito bem. Então, isso tudo são elementos em que não as conjunturas, mas a própria história do país e a sequência das transformações políticas do país, né, ajudavam também a juventude e a minha geração a adquirir ideias novas. Né? Por que eu fui à Espanha? Porque, afinal de contas, em 1935 eu já tinha participado da formação da Aliança Nacional Libertadora, a Frente Popular Brasileira. Não tinha participado nos movimentos armados que foram, eu estava no Sul. Os movimentos armados tinham sido sucessivamente em Natal, Recife e depois no Rio. Mas eu tinha participado da criação da Aliança Nacional Libertadora em Bagé, em São Gabriel, em Dom Predito, em algumas cidades próximas. Então, para a sede de ditadura, de repressão do governo Getúlio Vargas, nessa época, isso já era um crime, né? Então, eu queria meu diploma cassado de oficial do Exército. Né? Então, quando eu saio, sou preso, quando eu saio da prisão, em junho de 1937, já nós estamos às vésperas do golpe militar na Espanha. Né? Aí, na prisão, a prisão é a grande universidade política. O senhor ficou quanto tempo preso? Um ano? Fiquei preso 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí eu conheci o Partido Comunista e passei a estudar na prisão com companheiros meus, que eram já mais avançados, né? Na militância. Eu passei a estudar alguns livros do marxismo, etc. Sem me deixar levar pelo culto à personalidade. Eu nunca tive culto à personalidade, nem de Marx, nem de Lenin, nem de Mao Tse Tung, etc. Mas as ideias novas, né? Então, quando eu saio da prisão, eu sou convidado pelo partido, eu entro para o partido e sou convidado a ir para a Espanha, com alguns outros militares que estávamos caçados na nossa corporação. Então, vou para a Espanha. Na Espanha, eu sou todo combatente, né? O senhor foi convidado já com a intenção de ir para o combate? Não, foi convidado para ser um militante do partido. Militante. E a direção do partido, nesse momento, passava a discutir com os companheiros que tinham formação militar a melhor maneira de ajudar. A possibilidade e a utilidade nossa num país como a Espanha, onde o golpe de Franco tinha roubado 85% das forças armadas de terra. Não roubou a Marinha, porque na Marinha os marinheiros afogaram os oficiais que queriam rebelar-se. Mas no Exército, 83% foram jogados fora da República. A República estava dividida em 2 pedaços. Um como República e outro como o governo dos generais, né? E da igreja. Né? E dos restos da nobreza antiga. Né? Então, aí eu fui para a Espanha. Porque os problemas da Espanha eram os mesmos problemas do Brasil, da Aliança Nacional Libertadora, a soberania nacional, a democracia, os direitos populares, os direitos cívicos e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento voltado para a questão social. Né? A Espanha, com a República, era isso. Né? Fui para a Espanha continuar a luta no Brasil. Tem um episódio, no caso da Intentona, né, logo depois da Intentona, que foi a extradição da Olga Benário, né, do Brasil. Ela foi mandada lá para a Alemanha, foi mandada para a morte. Há quem diga que, na época, ela só foi enviada porque o Prestes não se casou com a Olga, que se ele foi oferecida a possibilidade de ele se casar, se ele tivesse se casado, ela teria nacionalidade brasileira e não teria sido enviada para a Alemanha. Tem algum fundo de verdade nisso? Eu acho que juridicamente é um pedaço de verdade. Um estrangeiro casado no Brasil, seja uma mulher casada com um brasileiro, seja um brasileiro casado com uma estrangeira, a estrangeira passa a ter as condições de cidadã brasileira, ou de cidadão, ou estrangeiro, de cidadão brasileiro.
Isso é jurídico. Mas o problema é o seguinte, aqui, as relações de prestes como a Olga se faziam no Brasil, eles saíram juntos da União Soviética. Se faziam no Brasil dentro de condições de clandestinidade extraordinária, não podiam se casar. Não, mas eu sei, parece que teria sido oferecido, o próprio governo disse, olha, você casa com ela... O governo nunca faria isso. Nunca faria. O governo estava representado pela figura máxima de criminoso político, que era Filinto Vieira. Agora, por que o Prestes depois acabou se aliando ao Getúlio, mesmo porque ele mandou a mulher e a filha para a morte, praticamente, né? A filha dele podia ter. Ele não, mas eu digo, o Getúlio mandou a mulher dele para a morte. Mandou outros. Vários estrangeiros presos foram mandados. E sempre se estranhou isso, como que ele acabou se aliando depois ao Getúlio, né? Isso é outro problema. Não, claro, com uma conjuntura política, não, lógico. Você conversar com a Anitta. Apolônio, o que a história omitiu disso tudo aí? Tudo que era essencial. Tudo que era essencial. Tudo que interessava ao povo, as forças democráticas, as forças interessadas na mudança, a história mudou. Tá, mas A história oficial é profundamente mentirosa. Dizem que a esquerda não tem história. A esquerda tem história, sim, com seus altos e seus baixos, mas também com seus altos bastante luminosos. É o povo, né? Mas a questão é a seguinte, a esquerda não tem memória. E falta memória, falta contar essas coisas. É fazer conhecer essas coisas. Mas o que de repente não foi revelado nisso tudo? Por exemplo, nessa experiência toda aqui de Estado Novo, essas duas fases do Getúlio. Afinal, o Getúlio era um estadista ou era um criminoso? Eu acho que tinha um pouco de cada um. Eu acho que foi um estadista e foi um dirigente que trazia ideias de renovação, uma espécie de base para uma revolução democrática que a burguesia não tinha feito no Brasil, a partir do 30. Que trouxe as ideias de desenvolvimento, que transformou o Brasil de um país eminentemente agrário, num país ao mesmo tempo agrário e industrial, em ritmo crescente. Foi mesmo. E ao mesmo tempo, foi um que temia a presença das forças capazes de mostrar a realidade do seu governo e de suas intenções. Por isso, como foi combatido pelos comunistas, pelos socialistas, etc., foi um terrível opressor do povo. Teve um e outro. Isso não é uma contradição histórica? Eu acho que todos os dirigentes têm isso. Mesmo um JK tem dentro, que você vai procurar, tem coisas ruins. Hoje, onde o senhor colocaria o Getúlio? No panteão dos estadistas ou no panteão dos criminosos? Como é que nós poderíamos colocar no panteão dos criminosos se nós não temos força para isso? Mas que ele foi um estadista, foi. Não precisa, eu acho, ninguém colocar. Foi um homem que mudou o país. Entende? Mas tem um lado esquerdo, um lado negativo, profundamente marrom, profundamente cruel e dissolvente do que podia haver de bom na personalidade. É um outro capítulo, né? Diga que o Getúlio é uma esfinge, né? Que tem... Não é esfinge, não. É muito... Sérios, né? Muito claro as coisas e tudo mais. Agora, não dá... Foi um homem que partiu da recusa de um setor, de uma crise enorme da República Velha. A prova é essa, que chega no final dos anos 20, situação de divisão, de choque de interesses, etc. Talvez em parte apenas apoiado pelos choques novos entre os interesses americanos e os interesses ingleses que até então dominavam o Brasil, né? Mas, sobretudo, os ambientes novos. Porque, veja bem, por exemplo, o Getúlio liderou o Estado Novo, reprimiu os comunistas, reprimiu todos os movimentos revolucionários na época, controlou os sindicatos,
nomeou o Filinto Miller, chefe da polícia, temido Filinto Miller, que era um fascista de 4 costados. Depois quase apoiou o nazismo, o governo brasileiro foi o último a romper com o eixo. Quer dizer, tem muitas contradições, né, o período de Getúlio, né? Ao mesmo tempo criou a Petrobras. Eu tenho medo que você, ao falar, continue falando nessa base de unilateralidade, vendo um lado só. Tudo que você diz é certo. Getúlio fez todos esses crimes. Mas Getúlio fez a FEB. Combateram o nazifascismo na Europa. Foi em 1944. É a FEB. Uma posição nítida antifascista e antinazista. Getúlio, sob pressão americana, ou não, todo esse conjunto de fatores pesam sobre o presidente. Mas declarou a guerra à Alemanha. E fez essa guerra. E sofreu as consequências dessa guerra, os torpedeamentos, essas coisas para nós sofrer. Getúlio foi um homem que foi derrubado em outubro de 1945, porque estava aceitando uma constituinte com ele. E as forças reacionárias brasileiras mais conservadoras sabiam que com isso ele cresceria muito mais em 1945. Aí eu derrubaram. Mas Getúlio é um homem que volta no primeiro turno, com maioria absoluta de eleitores, em 1950. Volta para a presidência. É um homem que cria a Petrobras. Não seja unilateral, meu querido. Com isso você não vê a realidade. Vê a realidade deformada. Então você é vítima da manobra da direita, que só vê um lado para atacar a gente. E você é esquerda. É puro que é isso. Polônia, já que não me queira mal, né? Eu preciso chamar a atenção, porque verdadeiramente você está escorregando. Já que nós estamos falando de Getúlio Vargas, como é que você viu o preceito levantado por Fernando Henrique Cardoso, o antigo presidente, de que tinha decretado o fim da era Vargas? Foi um momento de desequilíbrio que não é uma coisa excepcional no presidente. Como Vargas se apoiou nas forças populares? Apoiou-se em 30. Apoiou-se depois, viu, com a Constituição. Muito bem. Foi combatido no movimento de 32, viu? Mas conseguiu unir forças e tudo mais e manter o seu governo. Ajudou a fazer a Constituição de 46, que tinha elementos positivos. Você também não é muito unilateral, você. Não, esse aqui é total unilateral. Você é quase total. Quase total. Muito próximo. Mas eu fiz a pergunta, só o Fernando Henrique Cardoso falando isso. Mas no momento de desequilíbrio. Vai ser processado em toda? Que não era excepcional, de falta de lucidez, né? Mas para justificar a posição dele de que estava fazendo coisas novas. O que ele pediu? É algo que se esborou alguns anos depois, né? Foi o que ele fez, né? Gente, eu vou ter que ir agora. Não, e depois eu estou um pouco cansado. Eu tenho 92 anos. 92 anos. E depois eu digo, eu não diria isso. Mas a Renê, por telepatia, está me dizendo. Ela Já está. Já tá, gente, vamos indo. Então, Vamos, né? Tem alguma coisa sobre fechar? Uma última pergunta, demonstrar uma grande assim, vivência histórica e informação, sou muito bem informado. Mas, meu amigo, eu tenho 90 anos. Sim, mas sabe que a taxa Selic vai cair amanhã. Hein? Sabe que a taxa Selic vai cair amanhã. Mas é claro, mas os jornais estão dizendo. Aos que dizem que é Nada bem unilateral. Fala, se ligou pra ele avisando, rapaz. aos que dizem que é Você não um sabe, ponto não? só, eu estou por 1,5 ponto. O senhor indicaria às novas gerações algum livro? 5 livros? O senhor indicaria quem está vendo ali? Ah, não, acho que vocês conhecem, então, melhor que eu. Infelizmente não, viu? Vamos lá, gente. Muito obrigado. Polônia, obrigado.
Tem o Negro aí que está chegando na vanguarda. Por favor, vem com essa fita. Tá, claro, Depois, eu pediria aqui, ó, um documento histórico. Não, depois me devolve. Depois me devolve. Depois, Pedro.